Para esta altura fala André Ventura, vamos ouvir o Presidente do Chega. Ou com armas de fogo, assaltos violentos, rixas com violência à porta de escolas ou cometidos à porta de escolas, como aconteceu no março passado, na Escola Secundária da Amadora. Nos últimos meses, basta uma breve pesquisa por qualquer rede social ou por qualquer espaço noticioso ou canal noticioso para nos apercebermos de que a violência ou os crimes cometidos com violência são a marca d'água dos últimos tempos em Portugal. O que aconteceu ontem em Viseu deveria voltar a lançar todos os alarmes do sistema político português. Deveria voltar a lançar todos os alarmes da sociedade para um modelo de atuação absolutamente impune, absolutamente desligado de qualquer empatia humana e sem qualquer consideração pelas regras legais vigentes. Aquilo que aconteceu ontem à vista do país todo, fruto de filmagens particulares e de divulgações primeiras nas redes sociais do país e depois nos canais de televisão e depois nos espaços noticiosos, é o resultado de um país que de antes era escondido e que agora não pode ser mais escondido. É o resultado de uma cultura que durante anos procurou ocultar este tipo de atuações com nomes bonitos, mas que agora deixou de o conseguir fazer. Está à vista de todos o que aconteceu, está à vista de todos a cultura de impunidade que permitimos, está à vista de todos o que acontecerá no futuro se não pararmos isto. Gostava de me referir também à circulação de armas em Portugal. Sabemos desde há uns anos a esta parte que a circulação de armas ilegais é um problema no nosso país. Sabemos que o mercado negro e os grupos organizados criminosos delas dispõem com acesso fácil, enquanto outros que efetivamente precisam delas e enquanto outros que efetivamente a elas têm direito, têm dificuldades legais para as obter. Parece que em Portugal as armas para os criminosos são fáceis. Parece que em Portugal as armas no mercado negro circulam com facilidade. Parece que em Portugal algumas minorias têm um acesso mais facilitado às armas do que outros. O dia-a-dia dos portugueses, nos últimos tempos, passou a ser um dia-a-dia de confronto com violência. Alguns dizem que são só sensações, outros chamam-lhes percepções. Mas o que entrou pela nossa casa, o que entrou pelos ecrãs, pelos espaços de telemóvel, pelas redes sociais dos portugueses ontem, foi violência a céu aberto, numa terra pacífica, num espaço comercial, onde nada nem ninguém podiam apontar aquilo que iria acontecer. A tentativa de alguns de esconder o que tinha acontecido, de lançar para uma espécie de espaço de anormalidade o que tinha acontecido, esbarrou com a realidade. Um conflito, neste caso entre famílias, que vinha desde há meses para trás, com ameaças de morte, com ameaças de liquidação, com tentativas de coação entre famílias. Não é diferente em Viseu, no Porto, em Lisboa, no Alentejo, no Algarve, não é diferente noutros pontos do país. A este tipo de atuações entre famílias sucedem-se os ajustes de tráfico de droga, os ajustes fruto de uma imigração descontrolada em alguns pontos do país e outro tipo de crimes que vêm a aumentar e que os relatórios de segurança interna apontam claramente, sobretudo nos últimos 3 anos. O dia-a-dia dos portugueses passou a ser um dia-a-dia de violência. E é isso que devemos impedir e não devemos permitir, enquanto protagonistas e atores políticos, que se desenvolva ou que aconteça em total impunidade. Decidimos, por isso, convocar a Assembleia da República para um debate de urgência na próxima terça-feira, dia 7, sobre o estado da segurança em Portugal. Após os eventos ocorridos ontem, o Parlamento tem que tomar decisões sobre o que quer fazer. Da parte do Chega, será proposto uma discussão de urgência sobre o ponto da segurança em Portugal, para que possamos, pelo menos, chegar a um consenso que estamos piores, de que a insegurança está a ser o novo dia-a-dia e o novo normal dos portugueses, e alertar o poder político, parlamentar, governamental e presidencial, para a necessidade de rapidamente levar a cabo um pacote contra a insegurança, aprovado no Parlamento e em vigor em todo o território nacional, desde o combate às armas ilegais, passando por um aumento de penas para crimes relacionados com o crime organizado,
como o tráfico de droga, como o tráfico de seres humanos, o tráfico e a criação de redes de prostituição. Estes crimes estão a aumentar em Portugal, parte de redes organizadas que aqui se instalaram porque sentem que não há nenhum controle ou há pouco controle sobre as suas atividades. É preciso mais prevenção e é preciso dar autoridade à polícia. Aqueles que atacaram as forças de segurança por fazer rusgas ou operações no Martim Moniz são os mesmos que hoje estão em silêncio perante o que ocorreu em Viseu, deixando ou pequenas palavras escondidas ou não dizendo nada sobre a necessidade de termos uma polícia com mais meios, com mais força e com mais autoridade. Onde anda agora o secretário-geral do Partido Socialista? Onde anda agora a líder do Bloco de Esquerda? Onde está agora o coordenador do LIVRE? Onde está agora o secretário-geral do PCP? Onde está agora o presidente da Iniciativa Liberal? Agora que temos uma vítima mortal a chorar mais, fruto de violência, de tiros desnecessários, onde estão os partidos que diziam mais escravos e menos polícia? Onde estão os partidos que diziam não nos encostem à parede? Onde estão os partidos que diziam é muito perigoso quando a polícia tem autoridade? Viu-se bem ontem em Viseu que é muito mais perigoso quando a polícia não tem autoridade. Quando aqueles que sentem que podem fazer o que querem, sentem que não têm nenhumas amarras legais, nem nenhumas consequências para os seus atos de bandidagem. Como é sabido, fui eleito Conselheiro de Estado na última sessão de nomeação para este órgão. Entendo que o Presidente da República deve também ter uma palavra sobre o estado da insegurança em Portugal. O Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, tem o direito, mas sobretudo tem o dever, de alertar o Governo, a Assembleia da República e os restantes poderes públicos para a necessidade de dar mais autoridade à polícia, mais força às nossas forças de segurança e a alteração da moldura jurídica para crimes graves como aqueles que ocorreram ontem. Nos termos da lei e da Constituição, o Conselho de Estado apenas se reúne por iniciativa do próprio Presidente da República. Tem sido assim desde a fundação desta figura e tem sido assim desde a aprovação da Constituição. Não obstante este poder de iniciativa presidencial, decidi, como Conselheiro de Estado, escrever ao Presidente da República sugerindo a realização e a convocação urgente de um Conselho de Estado para analisar o estado de insegurança brutal que vivemos em Portugal nos nossos dias. Era importante que o Presidente da República desse uma palavra e era importante que fosse aconselhado, ou pelo menos que ouvisse as forças vivas da sociedade sobre o que se passa em Portugal em matéria de segurança. O país está pior, os portugueses estão com medo, o crime está a aumentar, os autarcas estão a queixar-se desta violência. É tempo que o mais alto magistrado da nação, que noutros momentos falou sobre tudo e mais alguma coisa, tenha a coragem, mesmo que não seja politicamente correto, de dizer aos portugueses que vivemos tempos de insegurança e que tudo fará para combater essa insegurança. Não gostava de terminar esta conferência de imprensa, mesmo sabendo dos dissabores que isso me pode causar, referindo-me ao tema, ao elefante na sala, que a maioria dos políticos gosta de ignorar. Nunca o fiz na minha vida política. Não o vou fazer hoje. Há um problema com a etnia cigana em Portugal. Há um problema profundo de impunidade, uma cultura de armas, uma cultura de subsídio-dependência, mas sobretudo de desrespeito pelas regras legais do nosso país. Há um desrespeito profundo, alicerçado em décadas, se não séculos, de incumprimento por parte da minoria, mas também por parte do Estado, em relação a essa minoria. E que é bem evidente nos comportamentos como aquele que vimos ontem. Sei que isto pode trazer consequências legais, sei que isto pode trazer consequências regimentais. Mas sempre o disse na minha vida política e hoje é o momento de o dizer novamente. O problema da etnia cigana em Portugal é o problema do Estado que deixou de olhar para isto ou não quis olhar para isto como um problema que devia ser resolvido a bem e de forma integradora. Preferiu olhar para o lado por preconceitos de racismo ou de xenofobia e deixar que uma cultura de impunidade crescesse à sua sombra. Estamos todos e vamos todos pagar um preço por isto. As minorias, sejam elas étnicas, raciais, religiosas ou outras,
devem ser integradas dentro do mesmo espírito do Estado de Direito, com um referencial sempre comum: o cumprimento da lei e o cumprimento da Constituição. Foi isto que não foi feito durante décadas, por exemplo, com a minoria da etnia cigana, e que agora queremos fazer com as outras minorias, sejam elas de nacionalidades diferentes ou de religiões diferentes. Falhámos nesta integração e estamos a falhar nas outras integrações necessárias. Não é nenhum ataque a nenhuma etnia, nem nada me move, nem ao chega, contra nenhum grupo particular. É a persistência e a visibilidade semana após semana. No Alentejo como em Viseu, no Porto como em Lisboa, no Algarve como em Bragança. De que há um grupo que parece insistir estar acima da lei e não ter que cumprir a lei. É negativo e o Presidente da República deve-se pronunciar sobre isto. Por isso mesmo, termino como comecei. Vivemos numa situação de emergência de segurança. Cabe ao Parlamento e ao Presidente pronunciarem-se sobre ela. Dia 7, convocámos putestativamente um debate de urgência no Parlamento sobre a insegurança em Portugal. Escrevi, a título pessoal e como Conselheiro de Estado, ao Presidente da República, pedindo a convocação urgente de um Conselho de Estado precisamente sobre esta matéria.